E aí, pessoal, tudo certo? Nós estávamos falando aqui sobre teoria dos estados críticos e para que o material ele rompa uma condição não drenada, a gente sabe que precisa de ter os gatilhos. E os gatilhos nós estamos vendo aqui que vai ter essas possibilidades, né? São basicamente três tipos de gatilhos que foram apresentados por Olson e Stark. E o material ele tem que estar contrátil, saturado e arenoso. É um detalhe, né? Para que ele seja contrátil, isso aí vai depender do índice de vazios e da tensão que ele está submetido. E tem aquela questão da linha dos estados críticos. Ou seja, você às vezes tem um material com determinado índice de vazios. Ele pode estar ali, às vezes, com vazios até baixo, né? Pode ser considerado até um material mais compacto. Só que se ele tiver tensões muito elevadas, ele vai estar na parte de cima da linha dos estados críticos e ele pode ser um material contrátil. Ou seja, para ter esse entendimento, então a gente tem que saber qual que é essa condição do material, né, em relação à linha dos estados críticos, né, para saber se ele é contrátil. E aí, estando saturado, ele vai gerar poropressões e um material arenoso. Existem materiais também siltosos que podem ter no desenvolvimento de uma ruptura não drenada, principalmente rejeitos, isso acontece muito. E também existem materiais mais coesivos, né? Também podem ter rupturas não drenadas. Só que aí eles normalmente não se liquefazem, eles não têm uma perda acentuada da tensão a grandes deformações, mas esses materiais coesivos têm uma questão que a gente chama de tensões residuais. À medida que eles vão deformando, as partículas das argilas, basicamente, elas vão se alinhando e a resistência acaba diminuindo também a grandes deformações. Bom, voltando aqui, os materiais estudados por Olson, que são basicamente materiais arenosos, esse material, estando nessas condições e ocorrendo os gatilhos, ele vai desenvolver a liquefação, que é uma redução da resistência não drenada a grandes deformações. Por isso, o diagrama aqui de tensão-deformação, mostrando que, ocorrendo aqui os gatilhos, ele vai desenvolver e chegar nesse ponto aqui, a gente está chamando de ponto C, que é a condição final. O diagrama de tensões, da mesma maneira, inicia aqui, chegando nesse ponto. Vamos ver cada condição dessa com um pouco mais de detalhes aqui nos próximos slides. Nesse caso aqui, nós estamos vendo a condição mais comum, né, que é o carregamento. Vai se aumentando o carregamento, isso pode ocorrer pela elevação do aterro, vai se alteando a estrutura. Chega um momento que as cargas chegam a um determinado limite de resistência do material, e aí sim desenvolve o gatilho, chegando aqui à resistência final reduzida. Ele chega aqui, esse ponto máximo está relacionado ao ângulo de atrito de pico, quando desenvolve esse fenômeno da perda de resistência ou liquefação. Mas um gatilho que nós podemos identificar seria a elevação da linha freática. Quando se ocorre a elevação do nível freático, você tem perda da tensão efetiva, as poropressões aumentam, as poropressões aumentando, a tensão efetiva é reduzida. Por isso nós estamos vendo aqui a tensão de cisalhamento, ela permanece constante, mas as deformações vão ocorrendo, até chegar ao ponto que desenvolve o gatilho. Da mesma maneira, isso aqui pode ser desenvolvido por creep. Creep é um modelo de ruptura por rastejo, que nós chamamos. São pequenas deformações que vão ocorrendo nos materiais até chegar no limite de resistência dele. Então, esse gatilho tem duas possibilidades: elevação do nível freático ou creep.
mais um gatilho que seria carregamentos dinâmicos. Isso aqui ocorre quando tem-se terremotos, né? Você tem uma carga dinâmica repetida, vai acumulando pequenas deformações até desenvolver o gatilho. O gatilho é quando ele atinge esse ponto de resistência máxima aqui e ele perde rapidamente resistência, chegando ao seu estado final. Olha só, pessoal, depois que se define os gatilhos, nós podemos realmente ir para as análises, né, de resistência para fazer os estudos. Só que para realmente fazer essa análise de estabilidade, quando se tem esse tipo de material, primeira questão, avaliar a suscetibilidade à perda e redução da força do cisalhamento. Isso aqui está muito relacionado à teoria dos estados críticos, avaliar se o material é contrátil ou dilatante. Nós vamos ver cada passo desse aqui mais no detalhe. Tá? Em seguida, definir as resistências ao cisalhamento não drenadas de pico e residuais. Depois que você viu, realmente esse material é contrátil, aí você vai definir os parâmetros. Terceiro, realizar as análises de estabilidade, inicialmente com as resistências de pico, né, e depois verifica se vai ter uma resistência também liquefeita, né? Pode ocorrer aí por uma ruptura progressiva, uma redução da resistência de pico desses materiais. Então, na próxima aula, a gente vai ver cada item desse aí no detalhe. Tamo junto, até mais.